Vou começar te contando do carboidrato, quais são as opções, como que você vai aumentar a chance do seu filho comer carboidrato de verdade. E é importante que seja de verdade, gente. Sabe por quê? Carboidrato é a nossa fonte de energia. Carboidrato é a gasolina do nosso corpo, tá? Sem carboidrato, o seu filho vai ficar sonolento, o seu filho vai ficar mais letárgico, ele vai ter mais dificuldade de prestar atenção, ele não vai conseguir brincar, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele precisa na escola. Porém, com carboidrato demais ou com o carboidrato errado, o seu filho pode ficar muito agitado e com isso perder o foco, a concentração. Gente, eu tenho um exemplo disso na minha casa, tá? Heitor, o meu filho mais novo, a gente até brinca assim, gente, quem deu açúcar para esse menino? Se o Heitor comer qualquer coisa que tenha açúcar, ele fica muito mais agitado. Ele já é agitado, mas ele consegue ficar ainda mais. E possivelmente você já reparou isso em alguma criança, né? Que quando come açúcar, a criança, não para hora nenhuma. Imagina isso para uma professora que tem ali 10, 15, 20 crianças, né? Se essas crianças estiverem muito agitadas. E aí, gente, começam as dificuldades, né? Porque a professora vai falar que o filho é agitado, e aí vem diagnósticos de hiperatividade, né? Que na verdade não é diagnóstico, é aquela criança que às vezes não consegue ficar sentada por muito tempo, prestando atenção no que está sendo falado, não consegue seguir os comandos, as regras, e isso pode ser por causa do excesso de carboidrato ou do carboidrato errado, tá? Mas o que você precisa então para oferecer o carboidrato certo, né? Carboidrato, como eu falei, é energia que vai cair na corrente sanguínea e que vai fazer com que essa criança tenha energia mesmo para fazer tudo o que precisa. Se você der preferência para carboidratos complexos ao invés de carboidratos simples, isso já vai facilitar. O que seria isso? Carboidrato simples, gente, é açúcar e farinha branca. Mas o carboidrato complexo é quando a gente faz algo para que essa açúcar caia mais lentamente na corrente sanguínea. Mais ou menos assim, se você der açúcar para a criança, aquilo vai cair bem rapidinho e puf, a criança tem um ápice, né, um auge lá de liberação de carboidrato. Mas se essa criança come algum alimento integral, por exemplo, é fonte de carboidrato. Só que ao invés de cair de uma vez na corrente sanguínea, isso vai aos poucos, conta-gota. Então essa criança não tem esse pico de energia todo e ela vai conseguir manter com mais regularidade ao longo do tempo. Então, já dei o spoiler aí, né, que tem que ser carboidrato complexo, dê preferência para alimentos que são preparados em casa, nada de alimentos industrializados, eles são fontes de açúcar, geralmente fontes de carboidrato simples. Ao invés de usar uma farinha branca, você pode substituir por uma aveia, um farelo de aveia, uma farinha de castanha, de amêndoas. Tudo isso vai fazer com que esse carboidrato ele seja liberado de uma forma mais lenta e o seu filho consiga ficar mais focado e concentrado. E quando você for preparar, use o mínimo possível de açúcar para poder fazer esse bolo, esse pão, enfim, tudo aquilo que você quiser fazer para o seu filho. Tem um outro detalhe também, que quando a gente oferece carboidratos complexos, como por exemplo a aveia, a gente está dando prebiótico. Prebiótico, gente, é o alimento da bactéria boa do nosso intestino. Então, a bactéria que mora lá no intestino do seu filho, a bactéria boa, que a gente precisa que ela cresça mesmo ali, né, multiplique, ela vai ser alimentada com comida boa e, gente, o nosso intestino está totalmente ligado ao cérebro. Isso pode melhorar a capacidade de aprendizado do seu filho. É lindo, gente, quando a gente começa a entender tudo isso, o poder que um lanche bem preparado pode ter, né?